Oi, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Hoje, 19 de agosto de 2024. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje gostaria de ler com vocês alguns versículos do Salmo 51. Salmo 51 foi quando Davi reconheceu os seus pecados, através do confronto do profeta Natan. A gente vê que após Davi ter esse conhecimento, ele caiu aos pés do Senhor e voltou para o Senhor. Não é à toa que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque Davi não cometia um pecado duas vezes. A gente vai ver isso lá em 1 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Após Davi ficar no seu palácio em um período de guerra, onde o reino estava em guerra, e ele ficou no seu palácio, e ali ele viu uma mulher nua tomando banho, e ele se agradou daquela mulher, e ele usou o seu poder real e mandou trazê-la, e se deitou com aquela mulher, e aquela mulher era casada com o seu amigo Urias. E mais tarde aquela mulher revelou que estava grávida. E ele mandou chamar Urias, que estava na frente da batalha, para que Urias se deitasse com ela, e assim a gravidez pudesse ser dita que era de Urias. Mas Urias, fiel, não aceitou, porque os seus colegas estavam na frente de batalha, e ele achou injusto fazer isso. Então Davi, a opção que ele encontrou foi mandar Urias para a frente de batalha para ser morto e poder esconder o seu adultério. E Deus, vendo isto, não se agradou. E ele mandou o profeta Natan e Natan disse a Davi: Rei, o que o senhor faria se um homem rico que tivesse muitas ovelhas e ele, chegando uma visita na sua casa, tendo seu vizinho uma única ovelha, e ele fosse lá e pegasse essa única ovelha do seu vizinho, matasse, fizesse um ensopado para o seu hóspede comer, o que o senhor faria com ele? Que é digno esse homem? Ele disse: digno de morte. Então Natan disse: Senhor rei, esse homem é o Senhor. O Senhor é rei, pode ter quantas mulheres quiser. E o Senhor aproveitou de uma única mulher que tinha Urias e adulterou com ela. E como se não bastasse, ainda mandou matá-lo. Então, a partir desse momento, Davi se caiu aos pés de Cristo, do Senhor, e ele confessou os seus pecados. E aí é o que está escrito aqui no Salmo 51, que diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Então Davi aqui ele reconheceu o seu pecado. Por isso Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. As pessoas pensam que o problema é pecar. O problema maior é não reconhecer o seu pecado. Nós não devemos de fato pecar, porque todo pecado tem consequência, como teve com Davi. O Senhor disse que a espada jamais se ausentaria da casa de Davi. E assim foi. Ou seja, todo pecado tem consequência. Então nós não devemos pecar. Mas porventura, se pecar, lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, diz que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é justo, para nos perdoar e nos purificar. Então o problema não é o pecado, o problema é nós não voltarmos para o Senhor. Isso torna pior do que o primeiro estágio, ou seja, isso torna pior do que o pecado. Aí no Salmo 32, no versículo 5, diz assim: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então o Senhor perdoa.
Por muitas vezes ele deixa isso claro, né, de que ele perdoa nossos pecados. Afinal, no Salmo 103, versículo 14, diz que ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Significa que ele sabe que por mais que nós tentamos fazer a coisa certa, nós sempre vamos escorregar. Mas ele sempre está de pé para nos dar as mãos e nos colocar de pé. Portanto, não deixe o inimigo, não deixe o diabo te acusar. Não deixe o diabo continuar com essa mentira de que você não tem jeito porque você comete pecados. É só você cair aos pés de Cristo. Foi para isso que ele veio aqui e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos direito à salvação, tivesse direito à vida e vida em abundância. Portanto, faça a vontade do Senhor, caia nos pés do Senhor. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada e cada dia quebrante nosso coração, para que nós não perdamos de vista, né, o sacrifício que o Senhor Jesus fez pela minha vida e pela sua. Compartilhe esse vídeo, curta, para que outras pessoas também possam ter acesso e elas quebrantem o seu coração e aceitem o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Tenham todos uma excelente noite, um grande abraço, fiquem com Deus.